Transformandos! Saudade de vocês! YouTube é atemporal, mas nesse exato momento entramos em 2022, graças a Deus. Vídeo de hoje eu vou dividir com vocês, aliás, não só o vídeo de hoje, mas a partir do vídeo de hoje eu vou fazer uma sequência de apresentação ou de apresentações para vocês de como é a experiência ou como foi a experiência de amigos meus particulares, RM2 necessariamente, na área específica deles, na área técnica deles, dentro da Marinha. Então, se você tem dúvidas ou curiosidade de como é ser um RM2 em determinada área, aproveita e assiste esse vídeo até o final. Bom, gente, eu vou contextualizar vocês. Nesse exato momento que nós estamos fazendo esse vídeo, eu estou recebendo os nossos ex-alunos do TM, atuais guarda-marinha, nossos meninos e nossas meninas, homens e mulheres, tudo barbado, mas para mim são um beijo, inclusive, para todos vocês, parabéns pela aprovação. Mas eu tenho recebido muitas dúvidas, muitas angústias dos nossos ex-alunos, atuais aprovados, no último concurso para oficial RM2 da Marinha, do Brasil inteiro, não só daqui do distrito do Rio de Janeiro, mas uma galera de fora também, me questionando se eu conheço alguém da área dele ou dela, para a pessoa entrar em contato e tirar algumas dúvidas, porque eu fiz essa sugestão, já fiz um vídeo com essa orientação de que é legal você entrar em contato, né, com outro RM2, como um antigo chefe meu dizia, um homólogo, né? Não é legal ou não é muito indicado que você já entre com o pé na porta e peça informação para alguém muito antigo ou muito mais antigo que você. Na verdade, quando você entra com guarda-marinha, até a árvore é mais antiga que você, amor. Mas é bom você entrar em contato com a última turma de RM2. Enfim, como o primeiro ano do guarda-marinha, né, é muito agitado. E eu não digo nem agitado de festa, é agitado de intenso. Poucos foram aqueles que puderam me responder com segurança e poucos são aqueles que eu tenho abertura para trazer as respostas deles. Então, o que eu achei melhor? Trazer para vocês as respostas dos meus amigos, necessariamente RM2, que fizeram ali, ou que em algum momento serviram comigo, ou amigos de amigos meus que se tornaram meus amigos. E já disse isso para vocês, a gente nós viramos irmãos de farda. Isso é muito verdadeiro. Então, eu fiz uma sequência de perguntas, enviei para todas as pessoas que foram ou já estão quase deixando de ser RM2. Eles gentilmente me responderam. Eu ia começar com pedagogia, que é a minha área e é o maior quantitativo de pessoas que me procuram por saberem que eu sou pedagoga, mas eu decidi começar por psicologia. Por quê? Porque a pessoa que respondeu não só estagiou na escola naval comigo, no nosso último ano de faculdade, nós temos estágios, né? Alguns obrigatórios, outros não obrigatórios, mas nós duas nos conhecemos antes de entrar na Marinha, no estágio da Escola Naval. Foi uma experiência extremamente marcante e as respostas dela se confundem muito com as minhas. Então, para não ficar uma coisa muito repetitiva, provavelmente eu vou trazer aqui todo mundo que se dispôs, inclusive muito obrigada a vocês que me retornaram, vocês são sensacionais. E vou deixar a pedagogia lá pro finalzinho, que aí eu vou trazer um apanhado, não só do que já foi dito, mas a minha experiência também, sem ser muito parcial. Eu vou tentar trazer algo que não tenha sido dito, inclusive. Então, bora lá. Eu fiz as mesmas perguntas para pessoas diferentes, de áreas diferentes.
As pessoas diferentes, mas com a mesma área, o que que eu fiz? Eu fiz um compilado para trazer para vocês a ideia do que aquela área ou de como aquela área trabalha. Então, uma coisa importante para vocês saberem é o seguinte: todas as OM que eu trabalhei foram OM de ensino. Então, o Brasil é enorme. A Marinha, tanto quanto. E eu gostaria de ser o mais imparcial possível, mas eu não vou conseguir ser da maneira que eu gostaria, porque a maior parte das pessoas que eu vou trazer, digamos assim, as palavras delas, são de OM de ensino. Nem todas as pessoas que servem na Marinha são de OM de ensino, nem todas as OM de Marinha são de ensino. Então, assim, há sim uma tendência extremamente forte para as pessoas que eu vou trazer que trabalharam em OM de ensino. Então, significa que as respostas são aplicadas a todas as OM daquela área, ou seja, as respostas que eu vou trazer aqui para vocês são para todos os psicólogos de todos os distritos navais? Não, não são. Essa é a resposta de uma psicóloga que inclusive trabalhou comigo, extremamente profissional, que eu acredito que tenha trazido as respostas que, se eu fosse psicóloga, eu gostaria de saber. Então, vamos? Vamos lá. Bom, a primeira pergunta, eu vou lendo e trazendo para vocês, eu vou dando meu parecer, botando aqui um pouquinho do meu pitaco, tá? Vou ler aqui para não, né, não faltar com a verdade, nem com os pormenores do que as pessoas trouxeram, até porque nenhuma dessas respostas são minhas. A primeira pergunta que eu trouxe foi a seguinte: toda e qualquer OM, e OM, gente, é organização militar, ou seja, quartel, tá? Então, quando eu falar OM, é organização militar, ou seja, o quartel que aquela pessoa estava servindo, tá bom? Então, toda e qualquer OM tem oficial com a sua especialização. No caso dessa entrevista foi psicologia. E aí eu completei. Pedagogia, por exemplo, que é a minha área, é apenas OM de ensino. Como é a sua área? Psicologia. A resposta dela foi a seguinte: não, ou seja, não é todo OM que tem psicólogo. O psicólogo geralmente é lotado ou em OM de ensino ou em OM de saúde. Só um detalhe aqui antes da gente continuar com esse vídeo. Muitas pessoas me perguntaram qual é a melhor OM para se servir, qual é o melhor, qual é a mais perto, qual é mais longe. E a pergunta, entre várias que eu tenho recebido, é qual é a melhor OM? Gente, não existe a melhor OM. Não existe, nunca vai existir, não existiu antes. Não é uma coisa que está em extinção, ela não foi criada ainda. Uma OM boa é aquela OM que você teve a felicidade de se adaptar bem. Por quê? Porque tem OM que é perto da sua casa, mas a escala de serviço é muito, muito, muito apertada. Ou seja, você fica de serviço toda semana. Tem OM que você é longe da sua casa, mas você sai relativamente cedo. Tem OM que é do lado da sua casa, mas você, por estar perto da sua casa, acaba se atrasando ou saindo muito mais tarde porque está do lado de casa. Então, assim, tem chefes excelentes, são pessoas, né? Tem gente que é muito fácil de lidar, tem gente que é muito difícil de lidar. Isso acontece não só na Marinha, ou na área de saúde, ou na área de psicologia, mas o que eu quero dizer para vocês é que essa pergunta é impossível de ser respondida. E foi por isso que eu tive essa ideia de trazer essas entrevistas de pessoas, só para vocês terem uma ideia de como é servir na Marinha naquela área específica. Por quê? Eu não tive essa dúvida, porque, como eu disse para vocês, eu estagiei na Escola Naval na minha área de pedagogia. Então, eu já tive uma certa noção. Inclusive, foi nesse estágio que eu me apaixonei pela vida militar, né? Ou pelo que eu achava que fosse a vida militar,
que era muito próximo do que eu vivenciei enquanto eu era estagiária. Então, a primeira dica para quem ainda não se formou e ainda tem um períodozinho aí para se formar e está pensando em ser militar eu recomendo com muitíssimo empenho. Procure uma organização militar e seja voluntário para ser estagiário ou estagiária. Procure saber qual é a OM que tem programa de estágio, voluntarie-se, entre em contato com a sua faculdade. A minha faculdade já tinha esse vínculo. Vai procurando, gente. A Marinha oferece estágio nos 2 últimos anos de faculdade, isso eu tenho certeza. Então, se faltam 2 ou um pouco menos para você se formar, eu recomendo com empenho. Por quê? Porque muitas dessas perguntas são as perguntas que vocês estão fazendo, mas a minoria eu tinha, porque eu já tinha uma certa ideiazinha, até porque eu vivi isso. Mas vamos lá. Qual ou quais funções você desempenhou dentro da sua área, no seu departamento ou divisão? E aí ela respondeu: na superintendência de ensino. Só para vocês entenderem. Uma OM de ensino tem a superintendência de ensino, ou seja, é um prédio, é uma coluna e um prédio físico mesmo que só trata o ensino daqueles militares que estão lotados naquela OM. E a superintendência de administração, que é a logística para aquele quartel funcionar, que é a nutrição, administração, contabilidade, enfim, etc, etc, etc. Então, o pedagogo, o psicólogo nas OM de ensino necessariamente lotam na superintendência de ensino, só para vocês entenderem, beleza? E é por isso que, por exemplo, tem advogado numa OM de ensino, porque tem a superintendência de ensino, que é o fim, que é o objetivo maior, central de um quartel de ensino, e tem a superintendência de administração, que precisa de uma galera para o quartel andar, beleza? Então vamos lá. Ela trabalhou na superintendência de ensino como encarregada da divisão de orientação educacional, como psicóloga do departamento de cursos operacionais e também no departamento de saúde, como encarregada da divisão de psicologia. Então, o psicólogo, ele pode trabalhar em uma OM de ensino, tá? Tem a OM de saúde, tá? Eu estou falando do pedagogo, do psicólogo que vai desenvolver e intensificar a sua trajetória em uma OM de ensino, tá? Numa OM de ensino você pode ser tanto da área de saúde, na divisão, no departamento de saúde, como no departamento de ensino. Essa minha amiga, ela trabalhou um pouco em cada uma dessas divisões. No departamento de saúde, é como se tem um quartel, ok? E dentro do quartel tem um espaço, uma parte para cuidar da saúde dos militares, inclusive a saúde mental, psicológica, emocional daqueles alunos e inclusive da tripulação. A tripulação não necessariamente são só os alunos, são os militares que trabalham no quartel para aqueles cursos específicos acontecerem, tá? Então, você, psicólogo, se for para uma OM de ensino, pode trabalhar tanto com o ensino diretamente, como na saúde também, com a parte mais de acompanhamento psicológico da tripulação, principalmente, e inspeção de saúde, essas coisas, tá bom? Então, beleza. E aí eu perguntei, e fora da sua área, houve alguma função, um encargo colateral? Encargo colateral, gente, é o seguinte, você como psicólogo pode e muito provavelmente terá um encargo colateral, que nada mais é como uma função que absolutamente não tem nada a ver, a maioria das vezes não tem nada a ver com a sua formação, mas vai ser uma atribuição que você vai ter não como um cargo técnico, seja psicólogo ou qual for a sua área, mas como militar. Então, como militar, você vai desempenhar um encargo colateral, tá bom? O encargo colateral pode ser... Nossa, tem tanta coisa. Pode ser encarregado do auditório. Tem um auditório no quartel, então o auditório vai ser seu, vai ser sua responsabilidade. Você vai ficar
é responsável em saber se todo o sistema, todas as coisas que tem ali dentro daquele auditório estão funcionando, quais são as datas que o auditório está livre, quais são as datas que o auditório está funcionando, enfim, no dia ou no momento que o auditório precisar ser usado, todo o quartel, tanto interno, né, tanto a tripulação quanto os de fora que precisarem daquele auditório, vão te procurar. Por quê? Porque esse é o seu encargo colateral. Foi? Dei só um exemplo, tá, gente? Tem zilhões. No caso dessa minha amiga, ela foi... O encargo colateral dela estava no corpo de alunos. Como eu já mencionei, ela trabalhou em uma OM de ensino. E ela era encarregada da secretaria de administração dos alunos, ou seja, ela era encarregada da papelada, da coisa mais burocrática dos alunos. Quando os cursos começavam, quando os cursos terminavam, nota, enfim, a vida do aluno dentro da secretaria, ela tinha uma gavetinha ali que ela era responsável. Não sei necessariamente do que se tratava, mas era ela. Poderia ter sido eu, poderia ter sido uma outra área técnica, tá bom? E nada tem a ver com psicologia, era só um braço que ela exercia, beleza? Então tá bom. E também dentro do gabinete do comando, ela foi mestre de cerimônias. O que é um mestre de cerimônias? Toda formatura vai uma pessoa ser a mestre ou o mestre de cerimônia, vai lá no palanque, vai narrar, né, o que vai acontecer dentro daquela formatura. E isso absolutamente nada tem a ver com a área de psicologia, mas sim com a área militar ou com a prática militar. Então, além dela ser encarregada da secretaria na administração de alunos, ela também, algumas vezes, foi mestre de cerimônias. Isso pode acontecer com qualquer um, inclusive você, independente da sua área. Foi? Tá bom. Aí eu continuei. Eu perguntei como era a escala de serviço, nós servimos no mesmo quartel. E aí, esse quartel era um quartel muito grande, tinha mais ou menos 40 oficiais, de tenente até capitão-tenente. Então, assim, é muita gente, não é comum que tenha um quartel com tantos oficiais assim. E você só tira serviço como oficial de serviço, tá? E você não concorre com outra função. Então, são 40 oficiais concorrendo à mesma função. Então, a escala fica muito grande. O que isso gerava? A gente tirava, no máximo, 2 serviços por mês. Um durante a semana e um durante o final de semana. Gente, isso não é pouco, não. Isso é pouquíssimo. É muito pouco, ok? Tirar 2 serviços por mês é ganhar na loteria. Mas eu vou dar a minha versão. Eu adorei servir com ela, adorei servir nesse quartel que nós estávamos, mas era muito longe da minha casa. Então, a escala de serviço era perfeita, mas era longe da minha casa. Então, não existe o quartel perfeito, entende? Então, vamos lá. Perguntei também se ela viajou para outra cidade, se sim, por quê? Ela disse que sim, para acompanhar os alunos nos cursos operacionais. Eu também, como pedagoga, eu vou dar uns pitaquinhos, tá, gente? Acompanhei, inclusive, alunos, acho que a gente até viajou juntas, porque os alunos não só têm aulas em sala de aula, mas eles também têm aulas práticas, aulas em campo. E a gente acompanha o curso com os instrutores e os alunos para ver se aquela aula está sendo didática, está dentro dos limites de ensino e aprendizagem mesmo, se está passando dos limites, se está dentro dos limites, é isso, tá? Basicamente, a gente não vai para regular, a gente vai para assessorar, para contribuir, tá? Muitas vezes a gente é vista como as chatas e pelos alunos somos vistas como as boazinhas, mas não é nem uma coisa nem outra. Nós só vamos acompanhar esses cursos, tanto as pedagogas quanto os psicólogos, para poder dar o viés pedagógico e psicológico para os cursos, que é extremamente relevante e importante, tá bom? Ficou destacada em outro M? Ela não ficou. Como era a rotina diária? Vou dizer aqui o que ela fazia e era a rotina de basicamente todo mundo, tá?
O limite de regresso, ou seja, o horário que você tinha que estar no quartel era 7h10 até as 8h30. Atividade física e café da manhã, ou seja, todos os dias nós praticávamos atividade física. A gente recebia para praticar atividade física. Coisas que só a Marinha te proporciona. E depois, café da manhã. Em tese, todo mundo está municiado para tomar café da manhã, então, além de fazer atividade física, você também se alimenta. Café da manhã é almoço, pelo menos. E o primeiro tempo de expediente se encerrava, né? Meio-dia, almoço meio-dia 10 até 1h. E à tarde, expediente de 1h10 até 3h40, 4 horas mais ou menos. E aí eu perguntei, uma coisa, 3h40, 4 horas. Gente, isso é divino, é maravilhoso. Geralmente o expediente termina 3h40, 4 horas. Mas, mesmo o expediente terminando 3h40, 4 horas, algumas vezes, dependendo do acúmulo ou da quantidade de fainas, ou seja, de trabalhos que você tem para fazer, você pode sim sair mais tarde do que isso, tá bom? É comum. Não, na verdade não é comum, é normal, tá? Conseguiu guardar uma grana? Ela respondeu, com certeza. Adorei essa resposta, gente. E aí perguntei, conseguiu viajar ou realizar algum plano financeiro graças ao soldo de marinha? Se quiser compartilhar, fique à vontade. Ela disse que sim, que ela se planejava nas férias, enquanto ela estava na marinha, para viajar pelo menos para um destino internacional. Ela comprou um apartamento e o carro dela, com o soldo de marinha, tá? Só com o soldo de marinha, importante. Expandiu seu network, fez diferença? Essa resposta eu achei sensacional. Sensacional. Ela respondeu, não, eu fiquei surpresa, mas ela respondeu, não expandi meu network, pois não enxerguei essa oportunidade no ambiente que estava inserida. Acontece muito, eu também não enxerguei. No entanto, muitos militares me procuravam, no caso procuravam ela, perguntando se eu atendia em consultório particular. Gente, isso é muito, 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 muito importante. Maturidade, inteligência emocional são coisas que a gente não adianta pedir para o Papai Noel porque não vem. É muito importante que vocês enxerguem a Marinha, principalmente em sendo RM2, como sim a fonte, um momento de oportunidade de vocês expandirem o máximo que puderem a comunicação e o conhecimento, o network de vocês como um todo, beleza? Gostou de alguma licença especial? Se sim, qual? Pode falar a respeito. Ela gozou a licença maternidade. Eu também gozei a licença maternidade e a licença núpcias. Mas eu vou falar da minha parte, tá bom? Quando a gente falar de pedagogia. Como foi a sua escolha de OM? E esse foi o foco dessa sequência de vídeos. Ela respondeu que a escolha dela foi baseada no interesse dela em atuar na área de educação. Então, ela pesquisou lá dentro do curso de formação dela qual era a OM, o quartel, que poderia ter a área educacional, e aí ela foi, enfim, correu atrás, estudou, se destacou no curso de formação dela. Ela poderia ter ido para uma OM de saúde, por exemplo. Mas isso é uma das coisas importantes que você, de psicologia, precisa saber. Qual é o foco da sua área que você pretende exercer durante esses 8 anos de oficial temporário? Ensino ou saúde? São as duas possibilidades que você tem dentro da Marinha, tá bom? E você pode ser da saúde em OM de ensino, tá? Muito importante. Foi transferida para alguma outra OM, ou seja, para algum outro quartel? Ela não foi. Como foi voltar ao mercado de trabalho depois da Marinha? E ela responde, apesar de ter recebido propostas para trabalhar em empresas privadas, ela optou por permanecer em consultório particular, atuando como psicóloga clínica, tá? E aí eu perguntei, e aí essa foi a resposta que me fez escolher-la como a primeira entrevista para a gente começar esse bate-papo. Prestem atenção. Alguma dica para quem quer ser militar?
E aí ela responde, abre aspas. Sempre falo para as pessoas que antes de ir em busca de um emprego, é importante pesquisar sobre a oportunidade. Como psicóloga oriunda da área de recursos humanos, enfatizo que a pessoa deva ter conhecimento do perfil da vaga e, principalmente, autoconhecimento. Querer se encaixar em uma vaga fora do seu perfil pode ser o início do adoecimento mental. Portanto, minha primeira dica é: pesquise sobre a carreira militar. Converse com quem é ou já foi, mas atente-se que cada pessoa vive de uma forma singular a vida. Em segundo lugar, tão importante quanto é estude muito. Faça um cursinho que vai te direcionar corretamente para o foco dos estudos. Gente, por que eu decidi que essa seria a nossa primeira entrevista? Porque na minha época, e não tem tanto tempo assim não, eu respondia nas minhas entrevistas de emprego que eu achava que o entrevistador queria escutar. E eu estive em lugares que não chegou a ser uma perda de tempo, porque eu me conheci, né? Eu conheci oportunidades dentro das ramificações da pedagogia e isso foi ótimo. Mas foi muito imaturo, foi por falta de orientação, né? Eu queria sair da faculdade e já ter um emprego. Gente, isso é furada. Você que não tem o perfil para ser militar e está estudando para ser oficial temporário ou mais de carreira, procure saber como é a área militar, gente. É uma área, assim como todas as outras áreas, que você precisa ter perfil. Existem peculiaridades da vida militar que nem todo mundo se adapta. E tá tudo certo. Só não perca seu tempo. Não vá para a Marinha por causa do salário, que é excelente. Não vá para a Marinha só por causa da farda. Não faça isso com a sua vida, tá? Essa é uma dica que eu assino embaixo. Mas vamos em frente. Eu perguntei se ela estudou durante o período que serviu na Marinha. Ela falou, com certeza. Fiz 2 especializações e cursos de extensão. Meu objetivo era manter-me atualizada, pensando no futuro retorno ao mercado de trabalho. Então, gente, se você quer fazer mais uma especialização ou alguma especialização, ou mestrado ou doutorado, sim, você pode fazer enquanto você for oficial temporário. Aliás, você deve. A Marinha não vai te liberar para fazer isso, mas assim como ela, eu também estudei muito enquanto eu estava na Marinha e eu conheço muitas pessoas. Inclusive, a maioria das pessoas que eu conheço estudou sim e fez mestrado e doutorado ou doutorado enquanto estava na Marinha. Então, é possível, ok? Conciliar a vida militar com a vida social foi difícil? Para ela não, durante os 8 anos ela não esteve com a família em apenas 3 momentos de datas comemorativas, e porque as funções que ela ocupou não proporcionavam muitos períodos de ausência. Uma coisa importante é que assim que você entra para a Marinha, imediatamente que você entra para a Marinha, a gente já falou, brincando, ou nem tanto, que você é muito moderno, muito moderna. Então, existe o serviço, o primeiro serviço que você tira em datas específicas é ali Natal, Réveillon e Carnaval. Então, você que está entrando para a Marinha, já vou avisando, ou o Natal, ou o Réveillon, ou o Carnaval, meu amor, só ano que vem, tá? Ou no outro ano, se você der sorte, tá? Porque geralmente essas datas, a escala de serviço começa lá de baixo, dos mais modernos, mas fiquem tranquilos, vai chegar mais gente para te render e a vida vai seguir, tá bom? Perguntei também o que mudou depois da Marinha na vida pessoal e profissional dela. Ela disse amadurecimento profissional. Ai, vem o filme, gente. Foi a principal mudança que ela percebe no perfil dela.
ser encarregado. Isso foi também o que só confirmou que essa seria melhor, ou deveria ser a primeira entrevista que eu apresento para vocês. Mas ser encarregada, ou seja, ser chefe de pessoas mais velhas, de mais idade, em um nível hierárquico abaixo do seu, ou seja, nós, molecas de 20 e poucos anos, às vezes 30 e poucos anos, nós somos chefe de galalaus, homens de barba, que muitas vezes têm idade para serem os nossos pais. É isso. É muito, muito, muito complexo você administrar isso na sua cabeça, mas é a vida militar. Enfim, ser encarregada de pessoas mais velhas de um nível hierárquico abaixo do meu foi uma experiência que pouco provavelmente viveria em uma empresa privada. Fato, concordo. Na vida pessoal, destaco as conquistas materiais. Saúde. O que você gostaria de ter sabido antes de entrar na Marinha? Isso é uma coisa que a gente compartilha. Ela acredita que o estágio na Escola Naval, que eu também estagiei na Escola Naval, me proporcionou um básico conhecimento sobre as Forças Armadas. Verdade. Dessa forma, não saberia especificar alguma informação se fazer necessária antes de ingressar para a Marinha. Então, por isso que eu recomendo que você, se ainda não se formou, procure uma organização militar e estagie lá para você ver se é isso ou se não tem nada a ver com isso que você quer para sua vida. Um aprendizado marcante? Perguntei. Aí ela respondeu: para essa pergunta, destacaria uma dificuldade. Lidar com pessoas que são funcionárias públicas. Considerei particularmente difícil motivar os militares que ficaram subordinados a ela durante o período que ela esteve no serviço ativo. Em inúmeros momentos ela precisou barganhar, né, para que a pessoa fizesse o que era solicitado, quando ela tinha facilmente o argumento da antiguidade. Essa questão daria um excelente debate. Olha, é que ela é muito envergonhada, ela é tímida, mas se ela... Eu vou tentar trazê-la, se não ela, alguém. Gente, existe uma coisa que a gente chama de tocar Marinha. Existem alguns momentos delicados que na Marinha, quando você dá uma determinação, você nem precisa pedir por favor, porque é uma ordem, e ordem cumpre-se, não é uma gentileza. E às vezes tem gente que faz corpo mole, tem gente que olha uma menininha e não dá muito papo, não dá muita credibilidade para aquilo que a gente sabe fora da Marinha. A gente entra na Marinha extremamente crua, aliás, absolutamente crua em relação a ser militar. A gente nunca foi militar. E aí a gente encontra pessoas que já estão na Marinha 10, 15, 20 anos, 25 anos na Marinha. Às vezes a gente entra, tem pessoas que a gente vai ser chefe e já estão até saindo da Marinha. Acontece. Então a gente tem que tocar a Marinha, ou seja, usar platina para que a pessoa entenda que aquela solicitação não é um simples pedido, mas uma determinação que tem que ser feita por um motivo específico, muitas vezes muito maior do que a nossa vontade. Enfim, aí perguntei se ela trabalhou em outro lugar durante o período que serviu na Marinha. Ela disse que sim, em 2 empresas multinacionais. Tanto na área de saúde quanto na área de magistério existe essa possibilidade de você acumular função. Não no serviço público, mas no serviço privado. Isso dá um ótimo debate. Bom, as perguntas são essas, o vídeo já está enorme. Eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal, dar o seu like se você gostou desse vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Ativa o sininho que os próximos vídeos a gente vai dar sequência às outras entrevistas, aos feedbacks que eu vou recebendo. Cada feedback que eu receber, eu vou postando os vídeos aqui. Então pode ser que a gente intercale em outro assunto, em uma outra temática. Mas eu convido vocês não só a compartilhar esse vídeo com outras pessoas da área de psicologia que você conheça, que esteja interessado em cursar um preparatório para ser oficial temporário ou
que já esteja estudando para isso, mas que deixe aqui nos comentários alguma pergunta, alguma sugestão, alguma área que você queira que a gente fale. Enfim, convido vocês a me ajudar a fazer com que esse canal cresça e a gente ajude mais e mais e mais pessoas com conteúdo de qualidade que eu acho que vocês só têm aqui, tá? Então, como sempre, eu tô aqui pra gente ir juntos como a sua farda branca.